Obrigado aos alunos todos por virem, por ouvir a nossa pesquisa. E essa é uma pesquisa que teve uma origem inusitada que aconteceu meio acidentalmente. E a gente é um grupo que tem mais interesse em estudar comportamentos de medo e ansiedade e tal, e a gente descobriu essa linha de pesquisa assim, inusitadamente. E antes de começar também, como tem bastante aluno aqui, eu vou dizer que, como o professor Alexandre já disse, eu também fiz toda a minha formação até a graduação no Brasil, e quando eu fui fazer o doutorado na Colômbia, eu fiquei um pouco de receio assim que, nossa, mas aí vão ter pessoas que fizeram graduação em Harvard, MIT e tal, e daí quando eu era pequeno no Brasil só tinha leite tipo C no Recife, não era competir com eles, mas assim, nossa graduação do Brasil não deve nada às universidades de ponta de lá, e na verdade eu diria até que a minha formação na USP foi mais profunda em ciência do que os alunos de lá, porque assim, aqui no Brasil o corpo docente tem mais preocupação em pedagogia, em como dar aulas e dar uma aula é uma parte dos critérios que são usados para contratar os professores, e lá não são, elas são contratados só por eles serem bons em pesquisa científica no assunto que eles fazem. Então, se vocês tiverem a oportunidade ou quiserem fazer doutorado fora, assim, a nossa graduação daqui é tão boa para aprender a ciência quanto de lá. Bom, então, geralmente, as palestras que você já veem de outros pesquisadores tem uma estrutura que é mais ou menos assim. Eles dizem, a gente tinha esses dados preliminares, a gente leu a literatura do assunto, e daí a gente previu umas 13 coisas muito específicas sobre os resultados. Daí a gente previu tudo corretamente. Então, a gente é muito bom de prever as coisas, a gente devia trabalhar no mercado de ações. Essa palestra vai ser diferente, que é baseado no que a gente já sabia, a gente previu as 3 coisas, as 3 coisas deram errado, a gente não previu tudo errado. Não, mas a gente viu os outros resultados inesperados que foram interessantes, que a gente explorou mais. Então, a nossa conclusão é que a gente é ruim de prever as coisas, mas se você presta atenção em resultados inesperados, pode acabar descobrindo alguma coisa mais interessante do que você estava estudando inicialmente. Bom, então, como o nosso lab historicamente estudava só medo e ansiedade, pânico, essas coisas, então a gente estava estudando esse assunto. E dentro desse assunto, uma região do cérebro que é muito bem investigada é a substância periaquidetal cinzenta, que é uma região no mesencéfalo, e já se sabe por muitas décadas que se você ativa essa região eletricamente ou farmacologicamente, isso causa vários comportamentos de medo e pânico no animal. Então, você põe um rato numa caixa vazia, ele está feliz, andando por aí pela caixa, explorando as coisas, cheirando, e aí se você ativa essa região, ele fica com um comportamento de congelamento assim, ou ele foge, ele grita, ele pula, então ele reage como se tivesse um predador tentando comer ele, mas não tem nada acontecendo. Então isso causa uma reação de medo muito forte. E isso também acontece se você ativa essa mesma região do mesencéfalo eletricamente em pessoas. Então as pessoas também mostram um ataque de pânico assim instantaneamente, mesmo que estivessem felizes há 10 minutos atrás. Então isso já era sabido. E aqui é só um dos resultados entre muitos que mostra que essa região tem uma implicação muito grande com pânico, escape, medo, esses comportamentos desse tipo. Então aqui são, no primeiro painel, cada linha é uma célula e você vê que as células estão mais ativas, são cores mais claras, quando o animal está em escape ou fuga de alguma coisa perigosa. E no outro painel eles mostram que se você ativa autogeneticamente essas células, isso causa um aumento de velocidade instantaneamente, como se estivesse fugindo. Então esses são dados de um outro grupo do Thiago Branco, e entre muitos outros que mostram que essa região é importante para gerar esses comportamentos de pânico e tal. Então, isso foi feito com células glutamatérgicas, que são excitatórias. Então, se você excita essas células excitatórias glutamatérgicas, você cria esses fenômenos de muito medo, de escape, fuga e etc. Então, a gente pensou uma hipótese muito razoável que
Se você excita as células glutamatérgicas, você vê mais escape, mais pânico, mais congelamento, etc. Então, se você excitar células GABAérgicas, que são inibitórias nessa mesma região, talvez a gente vá ver menos medo, menos pânico, menos estresse para o animal. E essa é a nossa hipótese, então, que a ativação das células GABAérgicas nessa região iria suprimir essas reações de medo e pânico e etc. Então, nossas previsões é que as células GABAérgicas dessa região iriam representar a distância a alguma fonte de perigo, como um predador, e também que a atividade dessas células, se a gente inibisse ou excitasse, iria bidirecionalmente modular esses comportamentos de medo. Se a gente excitasse as células, a gente deveria ter menos medo, menos pânico, etc. Então, uma hipótese bastante razoável. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer um imaginamento de cálcio, fazendo essas células expressarem o indicador de cálcio GCAM, para medir a atividade neural delas, e a gente pôs os camundongos no labirinto em cruz e expôs elas a um predador, que é um rato de laboratório. Então, talvez não seja muito intuitivo, mas o rato é um predador do camundongo. Então, aí no mundo aberto, com os esgotos, é o mundo de cão e o rato come o camundongo, apesar de ser um ratinho mais grande. Então a gente fez um imaginamento de cálcio e aqui a gente está plotando o tanto de atividade neural que a gente viu com cores diferentes. Então as cores mais avermelhadas são lugares onde teve mais atividade neural. Então você vê que o camundongo evita de ir onde o rato está, no painel M, mas você não vê mais atividade ou menos atividade perto ou longe do rato. Então o espectro vermelho e azul não parece refletir distância ao rato. E no labirinto em cruz, onde o perigo são esses espaços abertos, dos braços abertos, você também não vê mais ou menos atividade nos braços abertos ou braços fechados, que são os mais seguros. Então a atividade dessas células não parece estar refletindo a presença ou a proximidade de algum estímulo perigoso. Então, essa primeira previsão não foi vista, a gente ficou triste. E aí a gente foi ver as outras previsões, que seria se a gente optogeneticamente ativar ou inibir essas células. Daí, talvez, ele fique com menos medo do rato, menos medo das regiões abertas no labirinto em cruz. E a gente mediu uma série de coisas. A gente mediu o tanto de tempo que ele passa no braço aberto, no braço fechado, tanto tempo que ele fica perto do rato, longe do rato, a velocidade de se aproximar do rato, a velocidade de fugir do rato, a gente mediu tudo que a gente podia pensar e a gente não viu nenhum resultado, tanto a excitação quanto a inibição dessas células não mudou nenhum comportamento defensivo de medo nesses dois tipos de tarefa de medo. Então, aí nesse ponto a gente ficou tudo deprimido e triste e a gente não sabia o que fazer. Mas a gente viu que quando a gente excitava essas células, é verdade que ele ficava com menos medo do rato, mas não é que não acontecia nada. A gente prestava atenção e via que quando você excita essas células optogeneticamente, o camundongo fica um pouco mais exploratório, assim. Então ele fica andando mais para caixa, ele sobe um pouco e vê as coisas e parece que ele quer investigar mais o mundo. Então, às vezes, a gente põe um objeto ali, você vê que ele chega perto do objeto, aí ele explora um pouco com a boca que é o objeto, aí vai embora e ele fica mais explorador e curioso. Então, como às vezes ele explorava as coisas com a boca mais do que antes, a gente pensou, talvez seja um circuito que controla alguma coisa a ver com a busca por alimentos. Então foi isso que a gente tentou explorar nesse projeto. E daí a gente leu sobre a literatura desse assunto e vimos que tem vários papers que já existem mostrando que tem todas essas regiões aqui que enviam projeções GABAérgicas para a região periapical e todas essas regiões, todas as projeções GABAérgicas, quando excitadas optogeneticamente, causam um comportamento de caça no camundongo. Porque a gente sempre pensa que o camundongo é a vítima do mundo e todo mundo é o camundongo, que é verdade, mas o camundongo também é um caçador. O camundongo caça insetinhos pequenos como grilos e baratinhas e coisas assim. Então o camundongo também é um caçador. E quando você ativa essas projeções GABAérgicas de todos esses
lugares diferentes, você induz um comportamento de caça muito forte, inclusive a Tatiana disse que trabalhou nisso também. Ela está nesse paper aqui, né? Quando ele estava sendo feito no mesmo laboratório, sim, mas eu não sou autor. Mas ela estava me olhando. Então, a gente pensou que se a ativação das vias GABAérgicas causa o comportamento de caça, então talvez as células GABAérgicas locais que residem na área periapital também possam induzir um comportamento de busca por alimentos, por caça, etc. Então a gente tinha essas duas perguntas que a gente queria ver, que é se as células GABAérgicas locais controlam caça e busca por alimentos, e se tem alguma projeção saindo da região periapital que controla esses comportamentos, porque você vê que esses outros papers são todos projeções de outros lugares que vão para a região periapital. A gente queria ver se tem alguma projeção da região periapital para outro lugar, tipo uma projeção excelente que conseguisse controlar esse comportamento. E também todos esses papers são sobre caça de insetos, que é um comportamento natural que o camundongo tem, mas nenhum deles explorou se essa região periapital também controla a busca por alimentos que não são presa, que é tipo uma pipoca, um chocolate, alguma coisa assim. Que seria mais relevante para o comportamento humano de busca por alimentos, porque a gente não caça tanto assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer vigiamento de cálcio usando a técnica do miniscope. A gente consegue ver a fluorescência de células individuais que expressam o indicador de cálcio de Kemp. Aqui você vê, a gente conseguiu gravar algumas células simultaneamente. Quando você vê um pico de fluorescência, quer dizer que aquela célula estava mais ativa naquele momento. E a gente expôs no camundongo a duas fontes de alimento. Primeiro é uma noz, e nozes são um alimento natural que já existe no mundo, e é um alimento muito gorduroso e calórico que eles gostam de comer. E o outro alimento foi um grilo, que seria mais desenvolvendo esses papers que já existiam anteriormente, mostrando que projeções GABAérgicas à região periapital causam caça a grilos. E aqui são algumas células que a gente conseguiu gravar nesses dois ambientes. Então a gente foi ver o que acontece. Daí, a primeira coisa que a gente viu foi que as células parecem estar mais inibidas durante a parte do comportamento que o camundongo está ingerindo, comendo, mastigando, etc. Que são esses momentos em azul. Então, os momentos não em azul são quando o camundongo está andando por aí, explorando, procurando o grilo, procurando a noz. Então, ele está buscando o alimento. E aí, quando ele consegue chegar no alimento, ele come, ingere, mastiga, etc., que são essas épocas de comer que estão em azul. Aí você vê que, muito fácil de perceber que, de modo geral, tem menos atividade nos momentos azuis do que nos momentos de busca por alimentos. Então, como tem mais atividade durante a busca por alimentos, isso sugere que essas células estão causando, talvez, a busca por alimentos. E como tem menos atividade durante a ingestão, comer, engolir, etc., essas células provavelmente não estão causando comer, ingerir, etc., porque as células estão inibidas durante esse comportamento. Então, se tiver alguma dúvida, é só levantar a mão na hora que alguma dúvida até agora. Então, a gente viu essa diminuição de atividade quando começa o consumo do alimento tanto no grilo quanto na noz. Então, esse foi o resultado mais importante que a gente viu na atividade neural. E a gente também usou algoritmos de machine learning para conseguir decodificar se o animal estava buscando a comida, que seria o approach, ou estava comendo a comida. A gente conseguiu decodificar esses dois comportamentos, tanto no caso do grilo quanto no caso da noz. E isso sugere então que essas células têm algum interesse em representar os comportamentos que acontecem durante a busca por alimentos. E isso você vê que é diferente do nosso resultado negativo nos experimentos de medo e ansiedade. Então essas células não pareciam ter nenhum interesse em representar proximidade a um perigo como um rato, mas elas parecem que estão representando comportamentos relacionados a essa busca de alimento e ingestão e etc. Então talvez seja isso que essas células estão fazendo, não proximidade a perigos.
Bom, então, a próxima coisa que a gente fez foi optogeneticamente tentar inibir essas células durante esse comportamento. E aí, primeiro a gente pôs ele junto com a noz, e a gente viu que a gente inibe essas células GABAérgicas na região periapital. Em relação ao controle, ele come menos nozes. Então aqui todos os resultados estão plotados em primeiro grupo controle em cinza, depois para o grupo optogeneticamente manipulado em uma cor colorida, que não é cinza, e um aumento quer dizer que a estimulação ou inibição optogenética causa um aumento naquela medida ou diminuição. Nesse caso teve uma diminuição da quantidade de noz que foi comida. E, similarmente, também teve uma diminuição na probabilidade de caçar o grilo com sucesso, e também leva a um aumento no tempo que leva até ele primeiro atacar o grilo. Porque você põe o grilo ali, ele leva um tempo até ele decidir atacar o grilo, e esse tempo aumenta quando a gente inibe essas células. Então, como parece que ele está levando mais tempo para chegar no grilo, isso sugere que essas células têm alguma coisa relacionada à busca por alimentos. E depois a gente fez outro experimento, que é optogeneticamente ativar essas células durante a busca por alimentos. Então aqui você vai ver que tem um camundongo aqui, e aqui tem um pontinho preto que é o grilo, e o camundongo, antes que a gente comece a estimulação optogenética, ele tem algum interesse no grilo, quer investigar um pouco, mas você vai ver que quando a estimulação optogenética começa, ele fica alucinado até a comer o grilo e não para até que ele capture o grilo. Então, vamos ver o vídeo. E ó, quando tem laser off escrito, quer dizer que a gente é a época antes da estimulação optogenética, com laser on é a época que estamos optogeneticamente ativando essas células. Então, ver o vídeo, e aí o animal vai, fica, tem um grilo, é interessante e tal. Mas, quando a optogenética começa, daí imediatamente fica, é muito visivelmente diferente, que ele fica todo agitado e com motivação para caçar o inseto. E aí ele não para até que ele pega o inseto e come. Então são os vídeos bem convincentes. Então a gente viu que... E aí também tem um vídeo disso da inibição, mas ninguém quer ver um vídeo do camundongo comendo menos grilo. O povo gosta de ver sangue e massagem. Uma ativação optogenética. E aí a gente mediu tudo direitinho e vimos que quando a gente ativa optogeneticamente essas células, leva menos tempo até ele se aproximar da noz, então diminuição do tempo, e ele come mais massa de nozes, também leva mais tempo até ele, leva menos tempo para ele atacar o grilo, então diminuição desse tempo de latência, e ele captura mais grilos com sucesso e come. E tem um ressalvo interessante, tanto nesse experimento quanto na inibição, que é o estado calórico do animal. Então aqui, os camundongos não estão com fome, nesse experimento de ativação optogenética. Então eles estão na situação normal que eles vivem na gaiola deles, com comida infinita, então eles não estão com fome. Então, mesmo sem fome, ativar essas células causa um aumento no consumo desses alimentos muito calóricos, principalmente por causa da noz, que é mais de 50% de gordura. Então, essa ativação meio que consegue ignorar assim, o estado calórico do animal e fazer ele comer um monte de coisa gordurosa mesmo quando está sem fome. E no caso da inibição, aqui o animal está com fome. Então a gente deixou ele sem comer por assim 18 horas, alguma coisa assim, ele fica com muita fome. Então ele está em déficit calórico, ele deveria estar comendo, mas ainda assim, apesar do déficit calórico, se a gente inibe essas células, ele come menos. Então esse comportamento tem um pouco a ver com o comportamento de anorexia, que quando você está com fome deveria comer, mas não come. E no outro caso, é um comportamento de busca excessiva de alimentos que poderia levar, talvez, eventualmente, a obesidade, alguma coisa assim. Então, isso sugere que se esse circuito estiver cronicamente inativo, talvez tenha alguma influência em comportamentos de anorexia. E se esse circuito estiver cronicamente ativo excessivamente,
talvez leve a um consumo excessivo de alimentos calóricos. Bom, então, nesses experimentos até agora, o alimento estava sempre ali, assim, acessível ao animal, então se ele quisesse comer, ele conseguiria comer. Então a gente queria separar isso e ver se essa busca por alimentos podia ser separada desse comportamento de comer o alimento. Então a gente queria ver se a gente ativar essas células, a gente consegue induzir a busca por alimentos sem induzir a ingestão. Aí para fazer isso a gente fez um experimento que põe um bicho numa caixa, a gente pendura um objeto de um lado para um controle e pendura uma noz do outro lado. E esse tipo de experimento gosta de fazer. Amarra um fio dental numa noz e pendura, parece uma ideia legal. E aí isso está numa altura que o bicho consegue ver e cheirar, mas ele não consegue alcançar a noz, então é muito frustrante. Aí você vê que o animal controle, ele passa mais ou menos tempos iguais em todos os quadrantes. E os animais não estão com fome, então ele não tem muito interesse em comer essa noz, que é difícil de pegar. Mas quando a gente ativa autogeneticamente essas células, ele passa muito mais tempo no quadrante que tem a noz. Você vê que todo vermelho está concentrado no quadrante que tem a noz. Então, excitar essas células causa essa busca por alimentos, mesmo que o animal seja impedido de pegar e comer e ingerir o alimento. Tá, e como esse resultado sugere que o animal está fazendo uma coisa motivacionalmente positiva, porque ele não está fugindo do grito, né, constativo, ele está indo atrás do grito, que sugere que ele quer perseguir alguma coisa. E no comportamento de caça, isso de perseguir a presa é um dos comportamentos iniciais. O grilo quer fugir, então o cão tem que perseguir o grilo. E aí a gente queria estudar se a ativação dessas células podia causar esse comportamento de perseguição, mesmo talvez se tivesse perseguido uma coisa artificial. Então o que a gente fez foi, a gente pôs uma bola de ping-pong na frente dele, mexeu a bola de ping-pong e foi ver se ele seguia a bola de ping-pong. E não tem comida na bola de ping-pong, isso é uma bola de plástico que não dá para comer. Então aqui está o animal controle, aqui o animal que autogeneticamente vai ativar. E aí você vai ver que a gente põe uma bola de ping-pong num pauzinho. E o animal controle não tem muito interesse em bola de ping-pong, porque não joga tênis de mesa e não tem interesse em esporte. E quando a gente ativa autogeneticamente essas células, ele vai passar a seguir a bola de ping-pong. Então você vê que o animal autogeneticamente manipulado, ele segue e tem muito interesse nessa coisa que está se mexendo. E o animal controle não tem nenhum interesse na bola de ping-pong. E esse é um comportamento muito legal porque mostra que quando a gente ativa essas células, isso realmente faz com que o animal tenha esse comportamento de busca e perseguição, mesmo que seja uma coisa que nem dê para comer. Mas aqui, claro que é uma ativação suprafisiológica, por isso induz um comportamento estranho que ele não faria normalmente. Assim. Mas aí tem uma dúvida, se ele tem, no caso aí a bolinha não está a acesso fácil dele, né? Mas se a bolinha, ele consegue, por exemplo, pegar a bolinha, ele tenta roer ou não? Então, Porque aí seria muito a compulsão, porque a compulsão alimentar a pessoa come até concreto da parede, né? Então se ele tentasse comer aí... Não, ele não come a bolinha, mas ele tem interesse em ver o que é, ele vai atrás do bolo e ele tenta... Ele põe a boca lá para ver o que é, mas ele não tenta comer uma coisa não comestível. Isso, inclusive, é uma diferença desse circuito para outros que também causam busca por alimentos. Então, por exemplo, a ativação de células GABAérgicas no hipotálamo lateral também aumenta o consumo de alimentos, aumenta a busca por alimentos, mas parece uma coisa mais desenfreada. Você põe um bloco de madeira na frente dele, começa a morder o bloco de madeira. E aqui não, aqui essa estimulação aumenta o interesse dele por coisas. Então ele vai ver o que tem no bloco de madeira, ele vai tentar pôr na boca, mas ele não vai tentar comer. Isso é um bloco de madeira. Mas ele fica mais... tem uma probabilidade maior de explorar oralmente as coisas. Então, essa aqui é a quantificação daquele resultado, que no caso do controle, a trajetória do
animal em preto, a trajetória da bolinha em marrom, elas não estão muito relacionadas, porque o animal não está seguindo a bolinha, mas no caso da ativação autogenética, as duas trajetórias são bem similares, porque o animal está seguindo a bolinha de ping-pong, então a ativação dessas células parece induzir esse comportamento de perseguição, de busca, etc. Bom, e como ele está perseguindo alguma coisa, está indo lá atrás da bolinha, ao invés de fugir da bolinha, isso sugere que é um comportamento que é uma motivação positiva. Se fosse uma motivação negativa dele, ele iria fugir da bola, fugir do crivo, etc. Então, quando você está buscando coisas, isso sugere uma motivação positiva. E para testar isso, a gente fez esse teste aqui, que é, você põe o animal numa caixa retangular com uma subdivisão esquerda e a direita, e aí o animal controle, ele passa tempos iguais na parte esquerda e na parte direita, porque não tem autogenética funcionando. E nesse caso aqui a gente autogeneticamente ativou toda vez que o animal vai para o compartimento da direita. Então quando está aqui na esquerda não acontece nada, aí toda vez que ele entra no compartimento da direita, aí a autogenética começa e ativa essas células. Então o intuito aqui é ver se o animal meio que tem aversão para essa ativação, se ele gosta, quer mais ativação, etc. Então, imagine que toda vez que você vem para cá, a ativação autogenética faz você ter um monte de medo e pânico e horror da vida. E aí você vai fugir, porque é desagradável. Mas se você vem para cá e a ativação autogenética faz você ter algum sentimento, alguma coisa positiva, você vai ficar mais tempo aqui, porque tem alguma coisa talvez agradável. Então, a gente vê que ele passa muito mais tempo buscando essa ativação autogenética, e isso a gente não sabe dizer o que está acontecendo que ele gosta da ativação. Então, talvez seja algum comportamento de recompensa, um prazer, isso a gente não sabe dizer, mas o que a gente pode dizer com certeza é que essa ativação não está causando fome desenfreada no animal. Porque fome seria algo muito negativo, desagradável, ninguém quer ter fome. Então, se ele estivesse entrando aqui e ficasse com um monte de fome, ele iria evitar de ir aqui. Então, a gente pode dizer que essa ativação não está causando fome. Por isso, quando a ativação autogenética faz com que ele coma mais nós, coma mais grilo, isso não está acontecendo porque ele está com mais fome e por isso vou comer mais grilo. Ele está fazendo isso por algum outro motivo, que talvez seja um ímpeto maior de buscar recompensas calóricas ou algo assim. Então isso a gente está explorando ainda qual seria a explicação, mas a explicação quase com certeza não é deixar o bicho com mais fome. Então, alguma outra dúvida aqui? Então, daí a gente foi estudar também mais essa questão da alimentação compulsiva, e um dos sintomas da alimentação compulsiva é fazer essa busca por alimentos mesmo quando tem consequências negativas. E aí, nesse caso, a gente simulou isso com um animal, ele fica aqui, e aí tem uma grade no chão que dá choques elétricos fracos, e a comida está em cima da grade que dá choques elétricos. Então, no baseline, quando o choque não está ligado, aí vai comer a noz porque não dá choque, então tem nada ruim acontecer. Mas se você liga essa grade de choques elétricos, ele come menos noz, porque faz sentido, porque eu só vou ir comer a noz ali se tiver muita motivação, então eu quero levar choque para comer a noz. Então eles comem menos quando você liga o choque, faz sentido. Mas você liga o choque e simultaneamente ativa autogeneticamente essas células, isso faz com que o animal experimental coma tanto de nós que estava comendo antes, na época do choque estar desligado. Então, a ativação faz com que ele coma, mesmo que tenha essa consequência negativa da dor do choque. E também a gente fez um outro experimento controle só para medir se a ativação autogenética dessas células causa algum tipo de analgesia ou menos reação à dor, e não parece que isso está acontecendo. Então ele está sentindo tanto de desagradável que o choque é, mas ainda assim ele vai lá para comer mais noz quando a ativação autogenética acontece. Tá. Então, o próximo passo que a gente queria fazer era ver se tinha alguma projeção dessas células GABAérgicas da região periaquedutal para outras regiões para fora, projeções de longo alcance, que poderiam estar controlando este comportamento.
Então a gente expressou GFP nas células GABAérgicas da região periaquedutal e, assim, só para explicar a anatomia para quem talvez esteja familiarizado, então essa região chama-se substância periaquedutal cinzenta. Então peri quer dizer perto, aquedutal é de aqueduto, então é uma região que está em torno do aqueduto. Então o aqueduto está aqui, que é um buraco cheio de fluido, e em torno disso tem uma região tubular em forma de donut, que é a substância periaquedutal. E aqui são células que a gente está estudando. Daí a gente fez elas expressarem GFP, e daí foi ver onde é que a gente vê axônios dessas células verde fluorescentes no cérebro, fora da região periaquedutal. E a gente viu que a projeção mais robusta de longe era para essa região subtalâmica, que se chama de zona incerta. Então o tálamo está meio aqui em cima dessa zona incerta, e aí embaixo tem o hipotálamo. Então a zona incerta está ali espremida entre o tálamo e o hipotálamo. E a gente vê essas fibras de axônio, então a gente fez patch clamping nessas células, enquanto a gente estimulava autogeneticamente os terminais axonais das células GABAérgicas da região periaquedutal. Então a gente fez patch clamping na zona incerta, enquanto ativava os axônios com o canal rodopsina das células GABAérgicas periaquedutais. São essas projeções aqui. E daí a gente viu que tem uma resposta inibitória e a gente consegue tirar fora a resposta com nicotinamida, que bloqueia receptores GABA. E daí a gente também viu então que tem uma resposta inibitória monossináptica, que é GABAérgica. Então isso faz sentido, porque essas células daqui são células GABAérgicas, então faz sentido que elas liberem GABA monossinapticamente aqui, inibindo as células. Então nada muito estranho até aí. Então a próxima coisa que a gente foi fazer foi tentar fazer o imaginamento de cálcio, dessa vez não na célula da região periaquedutal, mas na projeção das células GABAérgicas periaquedutais, na parte da projeção que termina na zona incerta. Então, estão aqui as células GABAérgicas periaquedutais, a gente fez elas expressarem o indicador de cálcio GCAMP, e aí elas mandam seus axônios de projeção até a zona incerta. Esse axônio também expressa o indicador de cálcio GCAMP. Então você pode pôr o seu equipamento de medir a fluorescência aqui na zona incerta. Então esse verde aqui na zona incerta não são células da zona incerta, é a fluorescência do axônio da célula da periaquedutal cinzenta, que é GABAérgica. Então a gente está medindo aqui a ativação neural dessa projeção, não do corpo celular. E a gente viu mais ou menos a mesma coisa que a gente viu no corpo celular, que essa projeção fica mais ativa na parte de busca por comida e mais suprimida nessa região azul, que é quando ele está comendo, ingerindo, mastigando, etc. Então, mais ou menos o mesmo resultado que a gente viu no corpo celular dessas células GABAérgicas. Então, parece que essas projeções estão mandando essa informação de estar mais ativas durante a busca por alimentos. Então, sugere que talvez a busca por alimentos possa ser controlada por essa projeção. E a gente também mediu isso separando essa parte da busca por alimentos da ingestão, do comer, etc. Então, a gente pôs o mesmo experimento, medir a fluorescência da projeção axonal, que termina na zona incerta, e a gente pôs o animal num labirinto em forma de U. Aí de um lado tinha um objeto controle, do outro lado tinha nós, e a noz não estava acessível, então tinha uma gradinha de ferro separando o animal da noz, então ele podia ver que tem noz, podia cheirar que tem noz, mas ele não conseguia comer a noz. Mas ele vai para um lado, vai para o outro, então quando ele vem aqui, ele está se aproximando da noz, mas não está comendo. E a gente vê que tem muito mais ativação neural quando está se aproximando da noz. E você vê até uma coisa interessante, que o máximo da ativação neural não é perto da noz. O máximo da ativação neural é quando ele faz essa decisão de ir para a noz, que é nessa curva aqui do labirinto. Então não é que as células elas não parecem estar transmitindo essa informação de a noz está muito perto, porque aqui é o mais perto da noz e não é aqui que você vê mais vermelho. Você vai ver mais vermelho quando está
indo em direção a nós. Então parece que essas células estão, digamos, controlando a decisão por buscar os alimentos, não exatamente pegar os copertos do alimento, etc. Bom, então, a gente então inibiu optogeneticamente a projeção GABAérgica da região periapital para a zona incerta e foi ver o que acontece. Então a gente viu que quando a gente inibe essa projeção optogeneticamente, isso aumenta o tempo que leva até ele chegar até nós e também diminui o tanto de nós que ele come. Então, inibindo essa projeção, ele come menos nós, leva mais tempo para chegar até nós. E inibindo essa projeção, ele também leva mais tempo até atacar o grilo e come menos grilo, caça menos grilo. Então, a atividade dessa projeção pode ser importante para buscar os alimentos. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. No momento dos experimentos, o camundongo foi antes exposto ao grilo? Sim. Sim, ele sabe pensando... que é um grilo e sabe que é uma coisa que eu posso comer. Então ele já reconhece o gosto? Sim, esses são, nenhum desses são alimentos novos. Então ele fez, primeiro uma exposição ele a um grilo para que ele soubesse o que é. E aquele também é um comportamento interessante, porque ele nunca viu um grilo antes. Então a primeira vez que ele vê o grilo ele fica receoso. E aí ele fica com um pouco de medo do grilo, ele evita. Aí eventualmente, em uns 20 minutos, ele aprende que não, grilo é legal para comer grilo e caçar grilo, e agora sigo aí com minha vida de assassino pela frente. Ele aprende a comer o grilo. E aí você evita a variável de objeto novo também. Objeto? Novo. Não tem objeto. Não tem? Não. Sim, não. Quando ele já fica familiarizado, então ele já reconhece, né, o objeto. Sim. Mas essa seria uma outra questão interessante que a gente não estudou aqui, que seria se tem um alimento novo que ele nunca viu na vida, se a estimulação ia causar o consumo dessa coisa nova. E provavelmente sim, mas a gente não fez isso, porque ele até se aproxima mais de coisas que não são alimentos com a estimulação. Então, provavelmente isso iria diminuir o tempo que faz para ele comer uma coisa nova que ele nunca viu. Porque ele tem um receio de comer coisas novas. Exatamente. Com esse intuito eu estava fazendo a minha pergunta, porque a gente sabe que eles exploram lugares novos e objetos novos. Sim. Então, como a gente retira essa variável? Aqui ele já foi familiarizado ao grilo, a nós e também essa caixa na qual os experimentos acontecem. Então, não tem nenhuma novidade em si só. Ele também já está acostumado a ser manipulado por aquele cientista e ser conectado optogeneticamente com laser, então ele já tem uma familiarização com tudo isso, antes do experimento acontecer. E depois a gente fez o outro experimento, que é se a gente evitar essa projeção da região periodontal para a zona incerta, ele vai comer mais ou buscar mais alimentos. A gente vê que sim, ele se aproxima mais rapidamente da nós, se aproxima mais rapidamente do grilo, ele come mais grilo e come mais nós. Então, e aí a gente ficou feliz de ver que a gente achou uma projeção que parece controlar esse comportamento. Mas a vida não é essa janta, né? A gente ficou triste depois, porque a gente viu que essa zona incerta, essa região que a gente estava estudando, ela já foi estudada nesses comportamentos de busca por alimentos e os resultados meio que não concordam com o que a gente descobriu. Porque o que foi mostrado por vários grupos, outros, tipo uns 5 ou 6 grupos, é que manipulações que excitam a zona incerta aumentam o consumo por alimentos. Então esse foi um dos papers que mostra que a ativação optogenética de células na zona incerta causa maior consumo desses alimentos daqui. E a nossa manipulação foi meio contrária, né? Porque a gente viu que a excitação optogenética de uma via inibitória, uma projeção inibitória para as zonas incertas está aumentando o consumo de alimentos. Então, como nossas células na região periapital são GABAérgicas, então excitar a projeção dessas células para a zona incerta, a projeção GABAérgica, então a excitação está liberando GABA na zona incerta e deveria, a princípio, inibir a zona incerta. Então,
essa manipulação a gente pensava, está inibindo a zona incerta e causou mais consumo de alimentos, mas outras pessoas mostraram que excitação da zona incerta diretamente causa mais consumo de alimentos, então estávamos aí numa situação confusa. Então o que a gente propôs é que talvez essa projeção que a gente está estudando seja GABAérgica e iniba inicialmente, mas talvez tenha algum efeito polissináptico mais complicado que daí na frente possa causar uma desinibição do circuito ou alguma coisa assim. Porque desinibição é uma coisa que existe nos circuitos neurais, né? Super estranho. Então, para averiguar se isso era o caso, a gente fez imedjamento de cálcio nas duas regiões ao mesmo tempo. Então a gente expressou o DCAMP tanto na zona incerta quanto nas células GABAérgicas da região periaquidetal. Daí a gente gravou os sinais das duas regiões ao mesmo tempo, no mesmo animal. E aqui as gravações foram feitas em hemisférios contralaterais. Então a zona incerta foi gravada, digamos, na esquerda e a região periaquidetal na direita. Isso foi feito porque essas regiões são conectadas apenas unidirecionalmente, ipsilateralmente, então não tem projeção indo da esquerda para a direita, por isso a gravação reflete só a ativação dos corpos celulares de cada região, não está contaminada por axônios de uma região que vai da esquerda para a direita, porque não tem axônios que vão da esquerda para a direita nesse ciclo, só ipsilateral. Bom, então a gente fez o imaginamento de cálcio e aqui no primeiro painel é o que está acontecendo quando ele se aproxima da nose. Então ele se aproxima da nose nesse ponto zero e aí você vê que tanto a zona incerta quanto as células GABAérgicas periaquidetais mostram um aumento de atividade quando o animal está se aproximando da nose. Bom, então isso mostra que essa projeção GABAérgica das células GABAérgicas da região periaquidetal, ela não está fortemente inibindo toda a atividade da zona incerta, porque se estivesse inibindo, então você ia ver, provavelmente, quando o verde sobe, que é GABAérgico da periaquidetal, o amarelo devia descer ou diminuir, porque está sendo inibido por essa subida ou mais inibição da projeção GABAérgica. Mas a gente vê que, não, na verdade, as duas estão subindo. Então isso mostra que a projeção GABAérgica não está fortemente inibindo a zona incerta. Então essa foi a primeira observação. E a segunda é que você pode ver muito claramente que a projeção GABAérgica, aquelas células da região periaquidetal, elas aumentam sua atividade antes da zona incerta aumentar a sua atividade. Então isso não prova, mas sugere que tem algum efeito polissináptico lento que faz com que essa projeção inibitória acabe, de algum modo, aumentando a atividade das células pós-sinápticas na zona incerta. E é uma diferença de tempo bem significativa, alguma coisa em torno de 1 segundo. Então, como é 1 segundo, até o delay entre os sinais sugere que há alguma coisa polissináptica e lenta que está acontecendo para aumentar a atividade da região pós-sináptica. A gente viu esse resultado tanto quando ele está se aproximando da noz, quanto quando ele está se aproximando do grilo. Então, esses dados correlativos sugerem que a ativação da projeção está talvez desinibindo as células pós-sinápticas, resultando eventualmente na ativação delas ao invés da supressão. E a gente fez então um experimento para mostrar isso com causalidade, não só correlação. Então, nesse caso que a gente fez foi, a gente expressou uma opsina excitatória nas células GABAérgicas periaquidetais. Então, é uma proteína parecida com a canalrhodopsina, mas é uma proteína que é ativada por luz mais vermelha. Canalrhodopsina, ou CHR2 normal, é ativada por luz azul. E você não pode usar canalrhodopsina normal com imaginamento de cálcio, porque tem uma interferência nos comprimentos de luz. Então o que acontece é que você precisa de luz azul para ativar autogeneticamente canalrhodopsina, mas também precisa de luz azul para criar a fluorescência do DCAMP.
Então, você não pode ter a luz azul fazendo duas coisas diferentes no mesmo animal, porque daí a luz azul da excitação autogenética vai diretamente aumentar a fluorescência do indicador de Gauss. Então, se você põe luz azul aqui e está fazendo fluorescência de DCamp ali, essa luz azul vai diretamente aumentar o sinal de fluorescência. Então, para evitar esse problema, a gente usou essa variante de canal rodopsina chamada de Carmine. E o Carmine funciona do mesmo jeito, mas a princípio ela é ativada por luz mais vermelha. Daí a ativação autogenética com luz vermelha, e se a luz vermelha chega até o indicador de Gauss do DCamp, nada acontece porque o DCamp não se importa muito com luz vermelha. Bom, então a gente está gravando. Qual é o nome da proteína? Desculpa. Quê? Como é o nome da proteína? É, que não Carmine. acha? Carmine. Que está escrito aqui, Carmine. Ah. Então, ao invés de CHR2, é CHRmine. Então, a gente ativou autogeneticamente as células GABA pericubitais e foi ver qual é o resultado nas células pós-sinápticas na zona incerta. E o que a gente viu, muito surpreendentemente, foi que toda vez que a gente ativa as células GABAérgicas na região pericubital, a gente vê mais atividade na zona incerta. E isso é bem reproduzível, dá para ver aqui sem nenhuma análise dos dados que a fluorescência do DCamp aumenta na zona incerta, indicando que tem mais atividade neural na zona incerta quando a gente ativa autogeneticamente essa projeção GABAérgica. E aqui o primeiro painel foi quando o animal estava acordado e andando por aí, tendo comportamentos normais. E um possível problema desse experimento é que, talvez está usando essa luz vermelha, mas talvez a luz vermelha ainda de algum modo influencia a fluorescência do DCamp. Então, esse aumento de atividade que você vê aqui não é atividade neural, é só a luz vermelha afetando a medida de fluorescência do indicador de cálcio. Então, para controlar isso, a gente repetiu o mesmo experimento, o mesmo camundongo, mas agora o camundongo está anestesiado com isoflurano. Então, nessa situação, quando a gente com a mesma intensidade de ativação autogenética, a gente não vê a atividade da zona incerta aumentando. Então, se fosse esse efeito fosse alguma coisa por a luz vermelha diretamente fazendo alguma coisa na fluorescência do DCamp, isso iria aparecer no animal anestesiado também. Então, como não aparece, a diferença maior é que o animal anestesiado tem supressão de vias neurais. Então, a explicação mais fácil é que essa ativação que a gente viu aqui é algo que está refletindo a ativação neural, não um problema de luz afetando a fluorescência. Então, esse é o experimento mais complicado que a gente tem aqui. Então, é uma dúvida sobre como isso foi feito? Bom, então, isso mostra que a gente, na verdade, estava de acordo com esses outros papers. Os outros papers mostraram que a ativação da zona incerta causa mais busca por alimentos. A gente ficou confuso porque a nossa ativação de uma projeção inibitória também causa mais busca por alimentos. Mas isso mostra que a nossa projeção inibitória, de algum modo complicado polissinapticamente, que a gente não explorou tudo, é de algum modo excitatória ou desinibitória ou alguma coisa assim. Então, nossos resultados não estão mais em discrepância com esses outros papers que mostraram que excitação da zona incerta causa mais busca por alimento. Sim? Nesse experimento, o que vocês mediram foi a fluorescência das células da zona interna. Uhum. Não foi feito nenhum experimento que fez a medição, por exemplo, do potencial de membrana dessas células? A gente fez no PET clamp. Então, no PET clamp a gente viu uma inibição, que é porque o efeito monossináptico do GABA vai causar uma inibição. Então a gente viu isso, mas isso não impede que tenha um efeito mais na frente polissináptico que cause talvez uma desinibição em outras células. Mas o efeito monossináptico dessa projeção é liberar GABA e provavelmente inibir. Mas tem algumas outras explicações também. Essa explicação que a gente acha que é mais provável é que elas estão liberando GABA, que é inibitório, mas isso está talvez inibindo
interneurônios locais, e aí você inibe essa inibição local, daí as outras células da zona incerta ficam menos inibidas ou desinibidas. Então essa explicação que a gente sugere, mas existem outros mecanismos possíveis para causar essa excitação com projeções GABAérgicas. Então, uma outra possível explicação seria que essa projeção é GABAérgica, mas talvez ela libere também outro neurotransmissor desconhecido que a gente não sabe, talvez um peptídeo excitatório, talvez seja isso. Ou a terceira explicação possível é que não está liberando outra coisa, é só GABA, mas em alguns circuitos estranhos já foi publicado que às vezes a célula pós-sináptica pode ter um potencial de equilíbrio diferente para o cloreto, e aí, mesmo sendo GABAérgico e cloreto talvez saia quando o canal abrir, e aí a projeção GABAérgica seria excitatória. Mas isso é uma coisa mais, não que não exista, mas é mais inusitada e estranha. Foi por isso que eu perguntei. Mas desinibição é muito comum e não é estranho. Só que se é por GABA-B, pelo receptor GABA-B, se pode existir uma futura excitação, né? É verdade. Então, GABA é uma história, cloreto, mas GABA-B é potássio e no final a resposta da célula é a ativação. Pode ser esse mecanismo também. Então, tem aí várias possibilidades que a gente não mostrou exatamente qual que é. Mas o importante para a nossa história é que a ativação das vias GABAérgicas é de algum modo não inibitórias e está excitando pós-sinapticamente. Então a gente não está em desacordo com as outras pessoas que mostram que excitação da zona incerta causa mais busca por alívios. E esses foram os resultados que estão publicados já no paper do nosso lado na Nature Communications esse ano. E desde então a gente fez uns outros estudos. Desculpa, então o outro paper ele usava ativação de V-glute. Não, Era a a ativação ativação GABAérgica. das células locais da zona incerta. Ah, tá. Porque tipo. Não a ativação de uma projeção do glutamatérgica. Outros papers falam ativação direta daquela região. Ah, tá, entendi. Porque eu fiquei em dúvida nisso. Se tipo os dois papers então conversassem tipo que você ativando a via glutamatérgica e GABAérgica dava na mesma, mas não. Então foi uma ativação geral da área. Os outros papers eram ativar a zona incerta, o corpo celular das células ali diretamente. Entendi, obrigado. E uma coisa interessante que eu não mencionei, mas apenas uma pessoa pergunta, é que as células da zona incerta são, de um modo geral, GABAérgicas. Então, é uma região que tem, quase todas as células são GABAérgicas, mas elas são diferentes. Então, não são células idênticas, elas liberam peptídeos diferentes, o tipo tem que é somatostatina, outro que é calvetinina, então tem tipos diferentes de células GABAérgicas na zona incerta. Então, esse circuito que a gente está estudando é um circuito GABA para outras células GABAérgicas na zona incerta. E também tem um outro paper que eu não mencionei que mostra que a ativação da projeção da zona incerta para a região perianteral, que é o sentido oposto que a gente está estudando, aquela projeção também é GABAérgica e se ativada também causa mais caça e mais comer grilo, etc. Então parece que é talvez um loop de GABA para GABA que desinibe tanto de um lado quanto de um outro, então apesar de ser GABA-GABA e há mais atividade no circuito. E a gente não mostrou, mas é o que é mais compatível com todos os dados que existem. Alguma outra pergunta? Essa questão é muito interessante, né, dessa heterogeneidade da zona incerta. E tem estudos nessa região ou próximas, talvez não exatamente nessas mais próximas, por exemplo, com um mapeamento do single cell RNA-seq, que é uma coisa molecular, caracterizando especificamente que poderiam ter respostas para outros neuropeptídeos que poderiam estar sendo liberados nessa projeção? Na projeção que a gente está estudando ou nas células da zona incerta? Nas células da zona incerta. Então, as células da zona incerta são muito diversas, apesar de todas serem mais ou menos GABAérgicas. Então, é parecido com as células da amígdala central, que todo mundo é mais ou menos GABAérgico, quase,
mas elas não são todas iguais, elas têm receptores diferentes, elas liberam neurotransmissores diferentes, peptídeos diferentes, então tem várias subpopulações GABAérgicas de zona incerta, isso já se sabe, e também já tem alguns estudos que mostram que essas subpopulações têm efeitos diferentes em certos comportamentos. Então, se você ativa toda a zona incerta, neuronalmente todas as células GABAérgicas, isso tende a causar uma diminuição em ansiedade, medo e essas coisas assim. Mas também existem subpopulações que, quando excitadas na zona incerta, causam mais medo, mais ansiedade, etc. Então, apesar de ser todo mundo GABAérgico, tem células que têm um efeito contrário à ativação da região como um todo. Que também é o que foi visto na região da amígdala central, que é mais bem estudada. Lá, a região toda parece que tem mais a ver com aumentar essas reações de defesa, mas também tem células na amígdala central que suprimem o congelamento. Então tem uma diversidade, então não é porque são células GABAérgicas que são todas iguais. E isso também é provavelmente verdade nas células GABAérgicas que a gente está estudando na região periaquidental. Elas são GABAérgicas, mas tem uma que faz isso, outra faz outra coisa. Então, por exemplo, nas gravações de miniscope, a gente viu que a grande maioria das células diminui a sua atividade quando o animal está ingerindo, comendo, mastigando, mas tem uma população pequena de células que aumenta a atividade quando ele está ingerindo, mastigando. Então, é provável que aquelas células GABAérgicas tenham um outro papel, provavelmente. Bom, então, tudo isso que eu falei até agora já está publicado nesse paper da Nature Communications, e aí desde então a gente começou a estudar outros assuntos relacionados a esse circuito, como, por exemplo, que tipo de comidas que o animal come mais e estimula esse circuito. Então, a primeira coisa que a gente tinha visto, depois que a gente não confirmou nossas previsões sobre medo, que era que ele fica mais oralmente exploratório, a gente pensou que, talvez isso cause morder um alimento, alguma coisa assim, que ele fica explorando coisas com a boca. Então a primeira coisa que a gente fez foi pôr a ração dele, perto dele, ver se ele aqui com células, talvez ele coma mais ração. Mas não, ele não come mais ração, se ele ativar essas células. E é por isso que a gente mudou para outras comidas como a noz e o milho. Porque a ativação das células não parecia fazer com que ele comesse mais ração, mas faz com que ele coma coisas mais interessantes como a noz. E aqui você vai ver que se tem uma ração aqui do lado esquerdo e um chocolate do lado direito, aí quando a gente ativa essa projeção, ele come o chocolate, não a ração. Então, é o animal ali. E ele não está com fome, então não está comendo muito de nenhuma coisa. Mas quando a gente ativa autogeneticamente, ele vai até o chocolate e come o chocolate. E de novo, é um animal que está saciado porque ele tem a comida infinita dele na gaiola. Mas isso mostra que esse circuito não está fazendo o animal comer qualquer coisa em qualquer momento. Ele come tipo as coisas mais gostosas, mais calóricas, etc. Então a gente queria estudar isso um pouco mais de profundidade. Então a gente foi ver que tipo de alimentos que o animal come mais quando a gente estimula esse circuito. E na parte de cima são coisas saudáveis que sua mãe diz que você deve comer, como brócolis, cenoura e verduras. E aí a ativação dessas células faz com que ele coma mais brócolis, mas é muito pouquinho. Você vê aqui que no eixo Y, a quantidade de brócolis que come a mais alguma coisa em tipo uns 30 miligramas ou 10 miligramas de brócolis. Mas se você dá para ele coisas ruins que engordam e faz mal, como chocolate, salsicha, açúcar, daí ele come muito mais essas coisas comparado ao brócolis ou à cenoura. Então ele come mais de 100 miligramas dessas coisas mais calóricas, mais doces, mais gostosinhas e tal. Então essa é uma autonomia que a gente está pesquisando agora, que é qual tipo de alimento que esse circuito faz com que o animal coma. Bom, então, as conclusões que a gente tem desse estudo são que essas células GABAérgicas da região